Olá, esse vídeo está sendo feito especialmente para quem já é usuário do sistema Tracker TMS, seja por ter se cadastrado e está utilizando o modo grátis, ou algum usuário que já usa o sistema faz um tempo, só que nunca usou esse módulo financeiro e precisa de instruções, né, de como trabalhar. Então eu já estou contando que você que está assistindo o vídeo já acessou o sistema pelo tracker.com.br, deu o login, colocou o login e senha e vai estar aqui nessa tela igual a minha que eu vou mostrar agora, onde, né, já está dentro do sistema. Então, primeira coisa é confere, por favor, se você tem acesso a esse menu aqui, ó, financeiro, fluxo de caixa. Se por um acaso você não tiver acesso a esse menu, você vai precisar ou fazer o que eu vou explicar na sequência, ou acionar o seu gestor, que ele vai ter acesso, né, para te liberar esse módulo, e o seu gestor, ou você mesmo, se tiver acesso, vai fazer o que eu vou fazer agora. Então, se por um acaso não tiver acesso ao menu financeiro fluxo de caixa, o que você vai precisar fazer? Você vai entrar em administrativo, perfil, vai escolher o perfil, né, dos usuários que vão precisar ter acesso. Aqui eu estou fazendo uma demonstração, vou pegar esse aqui como exemplo, aqui, ó, demonstração de vendas. Clique em editar, demora um pouquinhozinho aqui para carregar. E uma vez que carregou, você vai perceber que não vai ter liberado aqui o menu financeiro, ó lá, fluxo de caixa. Então você vai, libera todas essas opções e dá salvar aqui no final. Isso feito, ou você mesmo ou a pessoa que você está liberando já vai ter esse acesso. Aí você vai seguir lá, vai no menu financeiro, fluxo de caixa. Ok? Então aqui o treinamento começa agora, contando que você já esteja dentro do sistema e com esse menu liberado. Então nós construímos aqui a ordem do menu na ordem que a gente entende que é feita a parametrização, o cadastro e o uso. Então, primeiro, começando aqui no fluxo de caixa, categoria. O que é isso? São as categorias que serão lançados as contas a pagar e as contas a receber. Então, o que eu sugiro? Como isso é uma informação muito importante e o contador vai receber isso, seja acessando o sistema, que você vai liberar um acesso para ele, seja exportando aqui por uma planilhinha Excel, ele vai ter acesso. Então, para evitar retrabalho, eu sugiro que você converse com o seu contador, explique para ele que você está começando a usar um novo sistema de gestão financeira, de fluxo de caixa, e para ele te passar quais categorias ele espera que você lance. Então, exemplo, eu vou fazer um novo cadastro aqui, vou clicar aqui em novo. Então, depois que você falou com o seu contador, pegou a instrução com ele de quais categorias, você vai fazer isso que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer, ó, quais são as categorias de receita? Pensando numa transportadora, eu acredito que as receitas podem ser frete peso, salvei, já está cadastrado. Pode ter também frete de coleta e outras receitas que a sua transportadora, a sua empresa terão. Talvez você, quando coloque somente frete, você define. Um exemplo meu aqui, que eu cadastrei aqui da minha empresa, da 3R Tecnologia, e já está aqui quando eu vou em consultar, já aparece. Está aqui, ó, vendas como SaaS, venda como setup, só que esse é o meu negócio, né? Pensando em transportador, eu acredito que seja ou só frete, ou frete coleta, mas não deixe, por favor, de perguntar para o seu contador como ele espera que receber essas informações, tá bom? Então nós fizemos aqui um exemplo de cadastro de dois tipos de categoria para receita e agora eu vou fazer mais alguns de despesa. Então, pensando numa transportadora, eu acredito que as despesas que existam aí para vocês sejam, por exemplo, companhias aéreas. Se você contrata frete aéreo, né? Outra coisa seriam os motoristas agregados, por exemplo, né? E outras despesas, né? Como por exemplo aluguel, luz, telefonia, você vai cadastrando, mas não esquece, pergunta para o contador para não dar retrabalho depois. Então esse é o primeiro cadastro que você vai ter que preencher. Faça com todo o carinho, a gente sabe que vai dar um pouco de trabalho, mas é feito uma única vez. Você faz agora e depois você talvez vai fazer alguma alteração ou inclusão
daqui muito tempo, porque isso não muda, né? Isso aqui é algo que você fez uma vez, já está pronto. Então falamos, né, sobre o fluxo de caixa categoria. Vou passar para o segundo menu aqui, que é o fluxo de caixa contas. O que são essas contas? São as contas que a sua transportadora, a sua empresa utiliza. Então aqui eu cadastrei as que eu uso, que é o Bradesco e o Santander, e eu vou dar um exemplo como incluir uma nova, que é o que você vai fazer, né, assim que você acessar o sistema e começar a usar esse módulo. Então, qual que é o tipo de conta? A gente previu que tem a conta corrente, cartão de crédito, todas essas, inclusive caixinha, né? Eu acho que o mais comum é a conta corrente, mas muitas vezes tem a conta investimento que é vinculada e quem mexe na área financeira vai saber muito bem que fazer esses cadastros. Banco, nós fizemos aqui uma relação dos principais bancos. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, se faltou alguma coisa, acione o suporte da 3R pelo e-mail suporte@3rtecnologia.com.br. E aí vamos escolher aqui, por exemplo, Itaú. Descrição, você define, né? Pode ser conta Itaú, ou você define uma descrição qualquer, é só informativo. E o saldo inicial pode ter algum valor, pode ser 0,00, você define. Salvou, a conta é cadastrada, como mostrou aqui na tela, você vai em consultar, vai mostrar, né, as contas que você cadastrou. Ok? Então esses dois cadastros, eles são pré-requisitos para os próximos, e os próximos exemplos, contas a pagar e contas a receber, são muito parecidos, só muda, né, que um você paga, outro você recebe. Então sempre que você entrar aqui no contas a pagar, o número que vai aparecer aqui é negativo, porque você está pagando, no contas a receber positivo, e o extrato é a união dos dois, a gente chega lá. Então, uma coisa muito importante, você pode fazer lançamentos aqui individuais, como eu vou fazer agora. Então vamos dar um exemplo aqui. Descrição. Então aqui motorista, transferência, RJ. Qual que é o lançamento? Vamos dar um exemplo mais prático aqui. De vez em ser motorista transferência RJ, vamos colocar sistema tracker, que você vai precisar programar o nosso pagamento aí no seu fluxo de caixa, né? Então ele coloca a descrição sistema tracker, a categoria, eu já tenho aqui, né, licença de sistemas, aí caso você não tenha, você tem que cadastrar lá no categoria. A conta você define, eu vou usar Itaú, que foi o que a gente acabou de fazer. Data de competência, você já deve estar acostumado, né? Eu costumo colocar no dia 1º, mas você define. Data de vencimento, no caso da 3R, a gente costuma sempre colocar dia 10. O valor é variável, você sabe. Eu vou colocar aqui um exemplo, que é o mínimo, né, que é pago do sistema, então R$500. Mas aí você põe o valor conforme o seu planejamento. Observação no campo aberto, então vou colocar teste, vídeo. E aí você tem aqui uma opção muito bacana que é repetir. Então você coloca aqui, repetir, qual que é a periodicidade, então exemplo, mensalmente, e por quantos meses, provavelmente vai ser 12 meses o nosso contrato, você põe aqui 12 meses. E a questão se está pago, né? Você preenche se estiver pago ou não, no nosso caso não está pago. Você tem a opção de anexar um arquivo e salva. Aí o que acontece? Esse lançamento já está aqui disponível para consulta, como contas a pagar. Vamos lá ver. Tá aqui, ó. Sistema tracker. Ele está com a linhazinha vermelha porque já venceu e não está como pago. Se eu venho aqui, ó, e confirmo o pagamento, ele muda a cor, diz a data, né? Vamos dizer que a gente pagou no próprio dia 10. Não houve desconto, não houve juros, confirmar. Tá aqui, Sistema 3S, Tracker pago. Então isso daqui são para os lançamentos manuais, você vai colocar todos que você deve ter na sua planilha ou em algum outro sistema, vai preencher tudo aqui. E uma coisa muito bacana e interessante é que todos os lançamentos que forem feitos nos menus já existentes do sistema, então exemplo, custos motoristas, tudo que a sua equipe gerar de fatura para pagamento do motorista, já vai aparecer aqui automaticamente. Olha o exemplo aqui, ó. Então, você gerou uma fatura para pagamento para o motorista, aparece aqui. Então, enquanto você atualiza aqui, atualiza lá na fatura e vice-versa. Então, isso
Se você está abrindo o sistema agora, provavelmente já vão existir algumas linhas se você gerou pagamento para o cliente, ou mesmo se você gerou frete e receita, vai aparecer aqui, ok? Então, você visualmente vai perceber fatura, motorista, tal. Então, isso que nós estamos falando é fluxo de caixa, contas a pagar. E aí uma coisa também muito interessante vamos dar um exemplo, o sistema aqui 3R, o primeiro mês, foi R$500 porque caiu no mínimo. Aí eu vou na setinha aqui e passo para o mês seguinte, em maio. Maio ainda está no, vamos dizer que está no mínimo, tá? O movimento está baixo aí de remessas. Mas aí no mês 6, você sabe que você vai adquirir um novo cliente e o valor aqui do sistema vai aumentar. O que você faz? Você vem editar. Muda aqui, por exemplo, o valor, não vai ser mais 1.000, vai ser, por exemplo, R$2.000, porque você conquistou um cliente aí de 5.000 encomendas, por exemplo, né? Salva, e quando você salvar, o sistema vai questionar se essa alteração é só para esse lançamento ou se é para todos os próximos. Nesse caso eu vou pôr para todos os próximos, porque o que vai acontecer? Você vai salvar. Esse lançamento de todos os próximos que estavam como R$500 ficou 2.000. E isso é a mesma lógica para quando você exclui. Então, se você exclui e tentar excluir esse registro, ele vai perguntar se é só esse ou se é todos próximos. Então, isso eu acredito que vai ser uma mão na roda no seu dia a dia aí, né, para gerir aí o seu fluxo de caixa. E aí você percebeu, eu vou repetir, aqui tem uma lógica das setinhas que você vai para trás e para frente, muda o mês. Ou se você quiser ver um período maior, você pode mudar. E tem outros filtros aqui, né, que você pode utilizar. Então, isso que eu expliquei foi o contas a pagar, mas ele é muito semelhante ao contas a receber. Então, provavelmente, se você está usando o sistema direitinho, tudo que você tem a receber vai estar aqui no menu financeiro receita. Você vai gerar aqui as faturas para os clientes e assim que gerar as faturas para os clientes, vai gerar uma linha aqui de contas a receber. Exemplo esse aqui, ó, fatura, embarcador móvel, embarcador troca-fone, são os testes que nós fizemos. Só que se por um acaso você tem algum tipo de receita que não é gerada aqui pelo sistema, aí você vai fazer manualmente. Como eu expliquei agora há pouco no contas a pagar, o contas a receber é a mesma coisa, você preenche os dados, pode anexar um arquivo e salva, e aí ele vai constar, né, aqui na sua lista de contas a receber. Mesma lógica, né, da setinha muda, do confirmar pagamento se é só essa parcela, né, bonitinho aqui sempre vai estar positivo, porque é contas a receber, verdinho, né, onde a gente gosta de ver, e a união do contas a pagar e a contas a receber está aqui no extrato. Então, olha só, aqui ele faz a união, né, do que você tem que pagar e o que você tem a receber. Aqui eu mudei a setinha, está no mês 5. Então, olha só, a gente tem um exemplo aqui, né? Prolabore, Sistema Móveis, né? Todos os exemplos que nós fizemos e a união de tudo, né? Então, assim, ó, total de recebimentos 17.000, total de pagamentos 8.250, total do período 8.750. Então, aqui é um exemplo, né? Então, esse mês aqui de maio foi um bom mês, a gente recebeu mais que ganhou e a gente quer que vocês passem por isso, né? Com uma boa ferramenta apoiando vocês aí na gestão. Então acredito que o treinamento é esse. Então a gente fez para ser prático. Então 4 menus aqui, 5 menus que utilizados, os 2 primeiros, categoria e contas, você faz um primeiro cadastro, depois muda pouco. E o contas a pagar, contas a receber extrato é dia a dia, né? Então é isso. Boa sorte. Qualquer dúvida que surgir, conte conosco. O e-mail para suporte é suporte@3rtecnologia.com.br e conte conosco se você tiver alguma dúvida ou qualquer dificuldade, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.